Aula 1. Um cenário de autoritarismo no Brasil. Capítulo 1. O início da Era Vargas. Em 1930, após a Revolução que depôs Washington Luiz, Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil, prometendo modernizar o país, Vargas centralizou o poder e iniciou uma série de reformas. No entanto, seu governo logo se tornou autoritário, especialmente durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, quando a censura e a repressão política se intensificaram. Capítulo 2. A vida de João na Era Vargas. João, um jovem estudante de direito, viu sua vida mudar drasticamente com a ascensão de Vargas. Seu pai, um jornalista crítico ao governo, foi preso por publicar artigos que denunciavam a corrupção e a falta de liberdade. João, inspirado pelo pai, começou a participar de reuniões secretas com outros estudantes que também se opunham ao regime. Capítulo 3. A resistência silenciosa. Durante o Estado Novo, João e seus amigos usavam métodos criativos para espalhar mensagens de resistência. Eles escreviam panfletos clandestinos e organizavam protestos silenciosos. Apesar do medo constante de serem descobertos pela polícia secreta, continuavam a lutar por um Brasil mais livre. Capítulo 4. A queda de Vargas e a esperança. Em 1945, sob pressão interna e externa, Vargas foi deposto pelos militares. João, agora formado em Direito, começou a trabalhar como advogado de direitos humanos, ajudando a libertar presos políticos e a reconstruir a democracia no Brasil. Capítulo 5. A ditadura militar de 1964. Em 1964, o Brasil enfrentou outro período de autoritarismo com o golpe militar que depôs o presidente João Goulart. Os militares instauraram um regime que durou até 1985, marcado por censura, tortura e repressão. Capítulo 6. A luta de Ana na ditadura militar. Ana, filha de João, cresceu ouvindo as histórias de resistência de seu pai. Quando a ditadura militar começou, ela decidiu seguir os passos dele. Como estudante de jornalismo, Ana começou a escrever artigos denunciando as atrocidades do regime. Ela se juntou a grupos de resistência e participou de manifestações, sempre sob o risco de ser presa. Capítulo 7. O confronto final. Em 1984, o movimento Direta já ganhou força, exigindo eleições diretas para presidente. Ana estava na linha de frente, organizando protestos e escrevendo sobre a importância da democracia. Finalmente, em 1985, o regime militar chegou ao fim, e o Brasil iniciou sua transição para a democracia. Capítulo 8. A nova era. Ana, agora uma jornalista renomada, continuou a lutar pela liberdade de expressão e pelos direitos humanos. Ela e seu pai, João, tornaram-se símbolos de resistência e esperança, garantindo que as lições do passado nunca fossem esquecidas. Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Hoje vamos começar a nossa primeira aula com um tema muito importante e atual. Um cenário de autoritarismo no Brasil é o nosso título da nossa aula. E vocês viram que iniciei aí a nossa aula com um conto fictício, porém com uma realidade que passamos na nossa história contemporânea. Governos autoritários do passado e novas tentativas de um novo capítulo de autoritarismo. Felizmente, a democracia venceu e nos últimos anos o Brasil tem enfrentado grandes desafios na sua democracia. Como sabemos, o autoritarismo é quando o poder se concentra em uma pessoa ou em um grupo e as liberdades civis são reprimidas. E tem aí aparecido de várias formas, né? Isso dentro aí do nosso país. Primeiro é importante entender o que é o autoritarismo. Ele não surge de repente, né? Ele cresce aos poucos e muitas vezes com a desculpa de garantir a ordem e a segurança no Brasil. Temos visto um aumento na polarização política,
na desinformação e na desconfiança nas instituições públicas. E esses fatores criam um ambiente propício para o crescimento e práticas autoritárias. Um dos sinais mais claros desse cenário é a tentativa de controlar a mídia e a liberdade de expressão. Jornalistas e veículos de comunicação têm enfrentado aí pressões e ameaças que comprometem, né, a transparência e a diversidade de opiniões. Além disso, a discriminação de notícias, a disseminação, né, de notícias falsas e a manipulação de informações são usadas aí para moldar a opinião pública e enfraquecer a oposição. Outros aspectos preocupantes é a interferência do sistema judiciário, visto que em uma república democrática e uma democracia pujante não há necessidade dessa interferência. A independência dos tribunais é fundamental, né, para a manutenção aí do Estado democrático de direito. Mas temos visto as tentativas de influenciar decisões judiciais e de deslegitimar juízes e promotores que atuam aí de forma independente. Como devemos observar, um sinal que a tentativa de implementar o autoritarismo, como assim nós podemos observar isso, né? Então, com repressão, por exemplo, né, em movimentos sociais e criminalização de protestos, e também são características de um regime autoritário. Manifestações populares têm sido aí reprimidas com violência e líderes de movimentos sociais que enfrentam aí perseguições e processos judiciais. Então, gente, por fim, a concentração de poder do Poder Executivo com a diminuição do papel do Legislativo e Judiciário é um sinal claro de autoritarismo. A centralização das decisões e a falta de diálogo com as outras esferas de poder, né, enfraquecem a democracia e aumentam aí o risco de abusos de poder, certo? E é crucial aí que estejamos atentos a esses sinais que defendemos aí os valores democráticos. A participação ativa da sociedade civil, a fiscalização das ações governamentais é um fortalecimento, né, das instituições. São essenciais aí para evitar que o autoritarismo se consolide. Então, gente, dando essa introdução aí na nossa aula, eu vou passar agora alguns slides, né, explicando o final, né, da Primeira República, o início, como rolou, né, como que foi esse período que saiu de um período da República Oligárquica chegando aí no período aí do autoritarismo também, né, na era Vargas. Então vamos lá, gente, vamos passar agora uns slides aí e conversar um pouquinho a respeito disso. Então, pessoal, vamos aí retornar, né, a década de 20, 30, que o Brasil aí, após a proclamação aí da República, teve muitas mudanças, né, estruturais, políticas e também sociais. Então, o título da aula nós já falamos, né? Então, vamos aí falar um pouquinho aí do autoritarismo no Brasil, a crise das oligarquias e a Revolução de 1930, que estabeleceu aí um mandato, né, de Getúlio Vargas, né, Getúlio Dornelles Vargas,
durante aí praticamente aí mais de 15 anos, né? Ele no poder. Então, a transição, né, da Primeira República para o autoritarismo de Vargas reflete aí as fragilidades das instituições democráticas e as desigualdades sociais aí do Brasil na época, né? Isso década de 20, início de década de 30, né? Que foi aí um período que nos ensina sobre a necessidade de equilibrar a centralização com a preservação das liberdades democráticas. A Primeira República, que foi de 1889 a 1930, né, que teve aí algumas políticas, vamos dizer que ela predominou, né? A Primeira República de 1889 a 1930 teve um predomínio aí de algumas políticas, que podemos dizer até excludentes, né? Uma política para as oligarquias, elites oligárquicas da época, né? Então, a política café com leite, né, foi uma composição aí de dois estados, né, na época um dos dois estados mais ricos, né, do Brasil. Então essa política era uma aliança entre as oligarquias de São Paulo, produtores de café, e Minas Gerais, produtores de leite, né? Fizeram, tem até uma representação aí, né, uma jarra com leite e um café, né, ao lado aí da bandeira do estado de São Paulo, e a jarra de leite aí representando aí com a bandeira do estado de Minas Gerais, né? Então essa política era uma aliança entre as oligarquias de São Paulo, produtores de café, como disse, e Minas Gerais, produtores de leite. A presidência da República se alternava-se, né, entre os representantes dessas duas oligarquias. E qual era o impacto a respeito disso? Essas alianças sustentou aí o domínio das elites rurais e foi responsável por garantir a manutenção do poder entre um grupo restrito, né, e excluindo as outras regiões e grupos sociais. Então, qual que era aí a estrutura da Primeira República? Uma das partes aí das estruturas da Primeira República era o quê? O coronelismo, né? O que era esses coronéis, né? O que era o coronelismo? Então aí durante a República, o termo coronel se referia-se aos grandes proprietários rurais que exerciam um enorme poder político e econômico no Brasil. Eles eram chamados assim, que ostentavam patentes honoríficas, né, da Guarda Nacional, que apesar de não terem função militar real, lhes conferiam aí o prestígio e influência. Então eles tinham, né, um poder local, né? Os coronéis dominavam aí a vida política e regional. E eles controlavam aí desde a nomeação de autoridades locais até a economia da região onde estavam inseridos. Essa é a explicação sobre o poder dos coronéis e o seu controle também eleitoral, né? Tem uma foto aqui de um coronel, Coronel Chico Heráclio, né? Que mandou na cidade de Limoeiro, lá em Pernambuco. E ele afirmava que as eleições em sua cidade tinha que ser feita por ele, né? As eleições têm que ser feitas por mim. Ele afirmava isso, né? Então, dentro aí desse contexto aí dessa política oligárquica, uma política voltada aí para a elite, começou a se desenvolver aí movimentos contra esse tipo de situação. Então, um dos movimentos que começou a se iniciar aí foi o movimento dos tenentistas.
Então, esse movimento dos tenentistas foi um conjunto de levantes militares que ocorreram aí no Brasil na década de 1920 e protagonizados, né, principalmente por jovens oficiais do Exército, conhecido como tenentes. E esse movimento é um marco importante aí na história brasileira, pois ajudou, né, a desencadear as mudanças políticas significativas no país. Então, gente, esses movimentos tenentistas se manifestou-se em diversas revoltas. E uma das mais famosas, né, foi sendo aí a revolta do 18 Forte de Copacabana, em 1922. Outros levantes importantes incluíram também a Revolta Paulista, de 1924, e a Coluna Prestes, que percorreu aí o interior do Brasil de 1925 a 1927, né? Agregando pessoas para que protestassem, né, contra essa política que havia estabelecido aí na Primeira República. Então, as principais revoltas tenentistas, né? Então, as revoltas tenentistas incluíram a Revolta Paulista, que foram aí marcantes na década de 1920 no Brasil, refletindo a insatisfação do governo oligárquico da Primeira República, né? Então, vou detalhar aí um pouquinho mais como foi essas revoltas, né? Começando aí pela revolta do 18 do Forte de Copacabana, em 1922, a data precisa é 5 de julho de 1922, o local foi o Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. E qual a motivação disso? A revolta foi desencadeada após a prisão de militares envolvidos em críticas ao governo e a prisão aí de Hermes da Fonseca, um importante líder político e crítico do governo. Então, a prisão de Hermes da Fonseca, que, vamos dizer que culminou, né, essa revolta, né? Então, ele era um líder militar da oposição do governo aí de Epitácio Pessoa. E como foi esse desenvolvimento dessa revolta, né, do 18 do Forte? Então, cerca de 300 militares rebelaram-se no Forte de Copacabana. Mas, no entanto, a maior parte das tropas desistiu e foi detida antes de qualquer ação significativa. Então, apenas 18 militares, né, os 18 do Forte, marcharam em direção à cidade, enfrentando aí tropas legais, né? As tropas do governo, as tropas legalistas, né? E resultou aí, o movimento foi rapidamente sufocado e a maioria dos envolvidos foi morta ou presa. E apesar disso, a revolta se tornou um símbolo de resistência contra esse governo oligárquico. A segunda revolta, né, a Revolta Paulista de 1924, data aí de 5 de julho a 28 de julho de 1924. O local foi São Paulo. E qual foi essa motivação? A revolta foi motivada por descontentamentos similares da revolta de 22, incluindo a insatisfação com o governo oligárquico, a corrupção e a situação econômica precária do país. E como se desenvolveu? A liderança por generais e tenentes como Isidoro Dias Lopes, Miguel Costa e Juarez Távora, né? Teve aí a tomada da cidade, né? Os rebeldes conseguiram tomar a cidade de São Paulo e enfrentaram forças governamentais durante quase um mês de bombardeios, né? E para retomar o controle do governo federal, bombardeou a cidade, causando destruições e mortes, forçando aí os rebeldes a se retirarem.
E qual que foi o resultado de tudo isso? Os rebeldes fugiram para o interior e continuaram a lutar. Eventualmente se juntaram à Coluna Prestes. E o governo retomou aí o controle de São Paulo. Mas o evento também destacou a vulnerabilidade do governo e o crescente apoio dos ideais tenentistas. O terceiro movimento que nós comentamos lá na frente, né, foi a Coluna Prestes, que foi de 1925 a 1927, datada aí de abril de 1925 a fevereiro de 27. A liderança dessa revolta foi com Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa. E qual foi a motivação? Para continuar a luta pelos ideais tenentistas após o fracasso das revoltas em São Paulo e Rio de Janeiro. E como se desenvolveu então essa revolta, né? Então a marcha da Coluna Prestes, cerca de 25 mil quilômetros através do interior do Brasil, passando por 3 estados, e o objetivo era o quê? Espalhar a mensagem de que a reforma política e social e desafiando aí o governo central sem fixar um local específico. Isso foi estratégias, né, que foi usado. Então, para evitar confrontos diretos com as forças governamentais, utilizando aí táticas de guerrilhas para manter-se ativo. Então, qual foi o resultado aí também desta revolta? Então, após 2 anos, a coluna se dispersou e seus membros se exilaram. Embora não tenha derrubado o governo, o movimento desmontou aí a fragilidade do regime e ajudou aí a disseminar ideias de mudanças. Então, gente, as consequências aí das revoltas tenentistas foi o quê? O desgaste da República Velha, as revoltas que minaram a credibilidade do governo oligárquico e aumentando aí a insatisfação popular, expondo a necessidade de mudanças, né? A Revolução de 1930, né, os ideais tenentistas contribuíram aí para a Revolução de 30, que derrubou o presidente Washington Luiz e colocou Getúlio Vargas no poder. Então, o fortalecimento do nacionalismo, né, as revoltas ajudaram aí a despertar o sentimento nacionalista e a conscientização política entre as classes média e urbana. O legado dessa reforma, né? E muitos ex-tenentes se tornaram figuras influentes na política brasileira nas décadas seguintes, ajudando aí a implementar reformas trabalhistas e sociais. As revoltas tenentistas foram fundamentais aí para desestabilizar a República Velha e preparar o terreno para mudanças significativas no cenário aí político brasileiro. Elas se destacaram com a insatisfação e com a corrupção e a desigualdade e lançaram a luz sobre a necessidade de reformas profundas no Brasil, né? Com tudo isso, gente, que estava aí acontecendo no Brasil, todo esse movimento, essas revoltas, né? Década de 20, final, né, da década de 20, uma crise econômica mundial, né? A crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Aqui tem até uma ilustração aqui, uma foto, né, de uma fila de muitas pessoas, isso nos Estados Unidos, todos atrás de emprego, né, todos desempregados. Então, o impacto da crise foi mundial no Brasil e enfraquecimento das oligarquias também, né? A crise econômica mundial de 1929, conhecida como a Grande Depressão, teve aí um impacto profundo na economia global, incluindo o Brasil. Essa crise contribuiu para o enfraquecimento das oligarquias no país e acelerou aí as mudanças
políticas significativas, culminando aí a Revolução de 1930, né? Com tudo isso, com essa crise mundial, foi também um palco aí, um tempero a mais para essa revolução de 1930. Vamos aí detalhar então, gente, como foi o enfraquecimento, né, dessa política oligárquica, né? Então, os impactos da crise mundial no Brasil. O Brasil, gente, ele era dependente, né? A dependência do café era muito grande. A economia cafeicultora, o Brasil, ele era um país estritamente agrário. O seu produto de maior valor era o quê? O café, né? Então, o Brasil era um dos maiores produtores de café do mundo. E a economia brasileira estava altamente dependente da exportação desses produtos, principalmente para quem? Para os Estados Unidos, né? Que parou totalmente aí de comprar o café. Então, a queda de preços do café, com a crise, né, de 1929, houve aí uma drástica queda da demanda internacional por café, resultando aí uma redução abrupta, né, dos preços. E isso afetou diretamente a economia brasileira, que era fortemente baseada na cafeicultura. Estoques excedentes, a queda na demanda levou enormes estoques de café não vendidos, causando aí um colapso nos rendimentos dos produtores. Então, o efeito econômico interno foi muito grande, né, afetando aí o desemprego e a pobreza. A crise causou um aumento do desemprego e da pobreza no Brasil, afetando a qualidade de vida da população. Então, a redução aí das receitas fiscais, como a queda da exportação de café e as receitas fiscais do governo, também caíram aí, dificultando a implementação de políticas públicas e investimentos. A falência de empresas, né, muitas empresas brasileiras que dependiam da exportação ou do mercado interno como fraco, faliram aí durante a crise, exacerbando aí o desemprego, né? Então a produção cafeeira era responsável por cerca de 70% aí das exportações brasileiras. As oligarquias agrárias, né, que era a política do café com leite durante a Primeira República, o Brasil era dominado por uma aliança entre as oligarquias de São Paulo, o café, e Minas Gerais, o leite, conhecida como política do café com leite. A crise econômica minou a base do poder dessas oligarquias e a redução do poder econômico resultou em um enfraquecimento do poder político. A ascensão dos novos grupos políticos e a insatisfação popular, então a crise gerou descontentamento entre a classe trabalhadoras urbanas e rurais, e que se sentiam aí negligentes pelo governo oligárquico. O apoio e a reforma, houve aí um crescente apoio em reformas sociais e políticas que prometiam modernizar o Brasil e atender às demandas da população, desafiando aí os domínios aí das oligarquias tradicionais. A fragmentação da política e divisões internas, então as dificuldades econômicas e a insatisfação social levaram a divisões dentro da própria oligarquia, com algumas frações buscando aliar-se a novos movimentos políticos e a quebra da política do café com leite. A crise contribuiu para a quebra da política, particularmente com a eleição de Júlio Prestes, que desagradou as lideranças mineiras, né? Porque havia aí um revezamento, né? E Júlio Prestes, paulista, não era a vez ainda de São Paulo, né? Então teve esse conflito entre as duas oligarquias. Então,
dentro desse cenário, desse enfraquecimento aí das oligarquias, com a crise econômica, o café sem valor, teve aí eclodiu, né, as consequências aí para a Revolução de 1930. Então o apoio com Getúlio Vargas, né, a crise no desencadeamento popular ajudaram aí a pavimentar o caminho para a Revolução de 1930, que derrubou a República Velha e levou aí Getúlio Vargas ao poder. A crise também econômica de 29 foi um catalisador crucial aí para as mudanças políticas e sociais do Brasil. Então, ao enfraquecer a base econômica oligarca e gerar insatisfação popular, a crise preparou o terreno aí para a revolução e a ascensão de novas forças políticas que buscavam a modernização do país e promover aí reformas estruturais. O segmento aí da aliança, o surgimento, da Aliança Liberal. Então, gente, a formação aí dessa Aliança Liberal é um evento crucial na história do Brasil, que desempenhou aí um papel importante na transição entre a Primeira República e a Revolução aí de 1930. Então, esse período da Aliança Liberal, que surgiu no contexto da Primeira República, surgiu como? Foi caracterizado esse período por estabilidade política e econômica e pelo domínio de grupos oligárquicos estaduais, né? Essas causas, né, foi o descontentamento com o governo de Washington Luiz, que foi visto como favorável aos interesses das oligarquias paulistas e como autoritário também, né, como um governo autoritário. Então, como foi essa formação? A data da formação aí da Aliança Liberal foi formalmente constituída em 1929. Então foi liderado por Getúlio Vargas, que na época era governador do Rio Grande do Sul, e o político mineiro Arthur Bernardes. E essa aliança também contornou aí com o apoio de políticos de outros estados insatisfeitos com o governo vigente. E qual que era esse objetivo? O principal objetivo da Aliança Liberal era derrotar a candidatura de Júlio Prestes à presidência e promover uma orientação política e econômica para o país. Então, partidos aí da Aliança Liberal era composta por uma coalizão de partidos e grupos políticos que se opunham ao governo federal. O Partido Republicano, o PRP, e o PRM, o Partido Republicano Mineiro. As plataformas de Aliança Liberal eram incluídas a proposta de reforma política, social e econômica como foco de um maior equilíbrio. E como era essa estrutura da Aliança Liberal? Então ela era composta por uma coalizão de partidos e grupos políticos que opunham aí ao governo federal e às práticas oligárquicas. Entre os principais partidos estava aí o Partido Republicano e o PRP e o Partido Republicano Mineiro. Então a Revolução de 30, junto aí com a Aliança Liberal, desempenhou um papel crucial, né, para existir, né, para eles fazerem essa revolução. Dentro desse contexto, as eleições em 1930. Então a disputa de Getúlio Vargas e Júlio Prestes foi um dos eventos mais significativos aí da política brasileira da época.
e de 1930, né? Então vamos analisar aí os principais aspectos dessa disputa. As candidaturas. Júlio Prestes era um candidato apoiado pela oligarquia paulista e pelos interesses do governo de Washington Luiz. Ele era um político de destaque no Partido Republicano Paulista e foi escolhido como candidato à presidência pela situação. Getúlio Vargas era um candidato da Aliança Liberal, uma coalizão de políticos insatisfeitos com o governo atual, liderado por Vargas, e que na época era o governador do Rio Grande do Sul. E ele representava aí uma alternativa à política oligárquica, que tinha uma plataforma reformista. Então a campanha eleitoral foi marcada por intensas polarizações e tensão. A Aliança Liberal denunciou aí práticas eleitorais e fraudulentas e a corrupção associado ao governo de Washington Luiz e a candidatura de Prestes. Aqui nós temos aí podemos dizer, uma propaganda, né, de Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas presidente, vice João Pessoa, da Aliança Liberal, né, Partido Aliança Liberal, o governo que virá restabelecer a paz, né? Então esse era Getúlio Vargas, um retrato dele, né? E qual foi o resultado aí dessa disputa? Vitória de Júlio Prestes, né? Júlio Prestes venceu a eleição de 1930 e foi eleito presidente. No entanto, sua vitória foi amplamente contestada pelos adversários que alegaram irregularidade na votação e na apuração dos resultados. Então a reação foi imediata, né? A eleição não conseguiu pacificar o país. A Aliança Liberal, que havia lançado Getúlio Vargas como candidato, não aceitou o resultado e continuou a promover uma oposição ativa ao governo Prestes. O assassinato, né, do seu vice João Pessoa é um evento crucial aí na história política do Brasil, ocorrendo em 1930 e desencadeando aí a Revolução de 1930. Aqui, né, tem um resumo a respeito dos principais aspectos, né? João Pessoa Cavalcante de Albuquerque era um político e advogado paraibano que na época de seu assassinato era candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, representando a Aliança Liberal. Conhecido por seu engajamento em causas progressistas e por sua oposição ao governo de Washington Luiz, João Pessoa era visto como uma figura proeminente na oposição e na região, dentro aí do regime vigente. E como foi o assassinato, né? A data e o local. A data foi dia 26 de julho de 1930, João Pessoa foi assassinado em Recife, Pernambuco. E qual foi a motivação e as circunstâncias, né, desse assassinato? O assassinato de João Pessoa é frequentemente associado a uma série de conflitos políticos e pessoais. Acredita-se que o crime tenha sido motivado por disputas políticas e rivalidades regionais, além de possíveis intrigas envolvendo interesses locais nacionais. João Pessoa foi assassinado por um jovem chamado José Pereira da Costa, conhecido como Zé Pereira, que tinha a ligação com a política local e estava envolvido em uma série de disputas. E qual foi aí o impacto, né, na Revolução desse assassinato? O assassinato de João Pessoa foi um dos estopins que aceleraram a Revolução, né, de 1930. A morte de um líder da Aliança Liberal foi usado como um catalisador para mobilizar as forças contra o governo de Washington Luiz. Então as consequências foi a estabilidade, né, o assassinato contribuiu para uma crescente estabilidade política que culminou a Revolução de 1930.
e deixou um legado, né? O impacto aí do governo Vargas, a morte de João Pessoa, é frequentemente lembrada como um evento trágico que ajudou a moldar o cenário político do Brasil na década de 1930. Vargas utilizou aí o partido de seu companheiro de chapa para galvanizar o apoio e justificar as suas ações contra o governo vigente. O assassinato de João Pessoa foi um exemplo claro como os eventos políticos pessoais podem ter repercussões profundas e imprevisíveis, né, na história do país. Então, a insatisfação, a eleição do governo Prestes, culminou aí a Revolução de 1930, Getúlio Vargas, com o apoio de diversos estados e lideranças políticas descontentes, organizou uma insurreição e culminou aí a deposição aí de Washington Luiz e a anulação da eleição de Prestes. O resultado, em outubro de 1930, Getúlio Vargas assumiu o poder como chefe de governo provisório, iniciando uma nova fase política brasileira. Aqui tem uma foto aí de Getúlio Vargas no Palácio do Catete, né, em 31 de outubro de 1930, e alguns dias aí após a Revolução. Então, pessoal, nós vamos aí na próxima aula, como o tema... Então, pessoal, vamos dar continuidade aí na próxima aula. Como o nosso tema é um tema muito longo, né? Nós vamos dividir aí em duas aulas, né? Porque é um tema muito importante para nós entendermos aí o desenvolvimento aí da República, né, no Brasil. Então nós vamos dividir aí esse tema em duas partes, né? Vamos dividir esse tema da ascensão de Getúlio, né? Ascensão aí de Getúlio Vargas, né? Que após aí o golpe, né, da Revolução, o golpe militar, ele ascendeu aí ao governo, né, no Brasil e fez algumas coisas, né? A gente pode dizer que alguns amam, outros odeiam, né? O governo de Getúlio Vargas. Alguns gostam, outros não gostam. Foi um governo populista, né, que trouxe para ele aí a população, uma grande parcela da população gostava do seu governo, né, mas ao mesmo tempo era um governo autoritário, né, que a população não tinha aí uma participação, uma voz ativa dentro desse governo aí de Getúlio Vargas, né? Então, na ascensão aí de Vargas, né, ele é um dos eventos aí mais marcantes aí da história política brasileira e resultando aí na Revolução, né, de 1930 e na consolidação de Vargas aí como uma figura central na política nacional. E, então, gente, vamos aí lá na próxima aula passar aí mais um pouquinho a respeito desse resumo, né?